LGPD, ameaça ou oportunidade? Esse é um assunto que foi escolhido entre alguns assuntos para serem debatidos aqui na nossa sala pelos inquietos. E a gente vai seguindo aqui na lista dos mais votados. Então, nós vamos dividir esse assunto, pessoal, em algumas partes, pelo menos duas partes. Nós vamos fazer uma abordagem mais contextual, para que as pessoas que não conheçam desse assunto possam entender o que é isso, qual a importância, e faremos uma abordagem bem prática sobre essas exigências que a lei obriga que sejam feitas, né, para que, com cuidado da segurança da informação. Então, teremos uma etapa mais contextual e teórica e outra bem prática. Continua valendo a nossa ética, certeza provisória razoável, então a gente não vai esgotar esse assunto e nem vai polarizar, vamos em busca de respostas melhores. Se alguém aqui tiver experiência ou alguma outra visão ou alguma outra informação e puder compartilhar com a gente sobre a LGPD, seria bem bacana, tá? Agora em janeiro nós tivemos a Consumer Electronics Show nos Estados Unidos. É uma feira internacional onde as empresas lançam, demonstram, apresentam os seus eletroeletrônicos. Acontece 2 vezes por ano nos Estados Unidos. E a Samsung lançou um amigo virtual. A ideia é que ele seja um acompanhante para as pessoas. Ele se apresenta como um avatar, né, de tamanho real do ser humano, e ele vai começar a absorver. Você deve interagir com ele até o ponto de que ele se torna um personalizado para cada um e possa se tornar um profissional para te ajudar, como por exemplo um professor de yoga ou um nutrólogo que vai te fazer se alimentar melhor e emagrecer, ou alguém que te ajude em determinado assunto, fazer a lição de casa, por exemplo, do seu filho, enfim. Então, ou até mesmo uma companhia, talvez um cônjuge, né? Então, para que você tenha uma inteligência artificial, isso de modo geral, ela basicamente colhe dados e identifica padrões. Colhe dados e identifica padrões, né? É isso que é a inteligência artificial de modo geral. Então, de quem que são as informações colhidas para, nesse caso aí? São suas ou são da Samsung? Aqui, pessoal, é inegável a capacidade produtiva, né? A oportunidade que você tem então de ganhar produtividade, de lançar produtos e serviços, né? Ao mesmo tempo também temos uma ameaça com relação às profissões, aos empregos, porque nesse caso aqui esse avatar da Samsung pode ser um futuro concorrente a uma vaga de alguma atividade desenvolvida por um ser humano, né? Mas o ponto é que se esses dados, então, pertencem à Samsung, eles devem ser protegidos e utilizados de uma maneira controlada, segundo processos específicos de segurança, né, e de transparência. A gente sabe hoje em dia que a barganha não é bem essa, né? Geralmente você troca na web um serviço pelos dados, nos seus dados no caso, né? Geralmente tem pouca transparência. E se é de graça, é porque o produto é você. Existe até essa máxima aí que o pessoal diz o seguinte, né? Então, se é de graça, é porque são os seus dados que estão sendo vendidos, né? Então, você tem geralmente um conflito entre o uso e a proteção da segurança da informação, né? Isso ainda não está estabelecido de forma profissional, com transparência e moderação, né? Então vamos guardar essa palavra moderação, que é uma palavra importante para a gente. E é isso que a Lei Geral de Proteção dos Dados vem justamente trabalhar nesse aspecto. É meio que um caminho obrigatório para colocar em prática o equilíbrio entre o desejo, né, de aumentar a produtividade e eficiência e, ao mesmo tempo, preservar, né, os dados
pelo uso não autorizado ou uso ilegal dos dados pessoais, né? Então ela meio que ajuda a gente a estimular a reflexão de como as instituições públicas e privadas, né, podem explorar com responsabilidade a matéria-prima que nessa era digital, que é a informação, né? Em resumo, o início da vigência está previsto para agosto e é uma lei que nasceu inspirada na lei europeia com o objetivo de regular então a utilização da informação das pessoas por empresas e pelo governo, então promovendo uma grande regulamentação aqui no Brasil. Bom, isto posto, o que as empresas então precisam fazer e adaptar e que está todo mundo assim com receio, porque a multa é muito alta. Se tiver vazamento de informação, a multa é de 2% do faturamento bruto até 50 milhões de reais por infração. Então é uma baita multa. Então tem duas coisas que a lei pede. A primeira é a informação que você for utilizar de determinado consumidor, ela deve ser exatamente para aquele fim. Então, por exemplo, se você pediu o CPF do consumidor para colocar na nota fiscal, em nenhuma hipótese você pode usar aquela informação, por exemplo, para gerar um score de um limite de crédito para oferecer um produto para esse consumidor. A outra é se o consumidor optou por ceder uma informação de forma consensual com a empresa, ele também tem que ter a opção para cancelar, né, para que aquela empresa não mais guarde aquela informação e também não faça mais uso daquele dado. E o grande X da questão é que, tanto para o primeiro ponto e para o segundo ponto, as empresas não estão preparadas para isso, e principalmente os call centers, a área de atendimento, né? E é esse ponto que nós vamos explorar a partir de amanhã. Quais são os cuidados então que se deve ter para cobrir os dois pontos aí que a lei pede de atenção para as empresas, em especial mapeamento aí de processos. Pessoal, uma ótima noite e nos falamos amanhã.